Se você não aprender Bíblia agora, eu desisto de você, hein? Eu e Deus. Vou trazer tudo mastigado aqui, o resumo de cada capítulo de cada evangelho, a começar por Marcos. Afinal, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Como assim? Mas é Mateus que está primeiro lá. Gênesis também está primeiro no Antigo Testamento e nem por isso ele foi primeiro. Vamos começar entendendo que a cronologia do índice da Bíblia não tem nada a ver com a cronologia da história. Então, sim, Marcos é o mais antigo dos evangelhos, talvez equiparado ali ao evangelho que? Mateus, Marcos, Lucas, João... Evangelho que não tem na minha Bíblia não, pastor. Não, relaxa, não tem nenhuma Bíblia. Mas foi o primeiro evangelho a ser escrito ali junto com Marcos. Mas como assim eu nunca ouvi falar? Pois é, por isso que você está aqui agora. Chegou no lugar certo, né? Parar de ouvir blá 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 do seu pastor ali que não está sabendo nem o que está acontecendo na cidade dele, para entender um pouco de Bíblia e de teologia direito. Bom, eu não vou explicar detalhes do evangelho, que eu posso trazer um vídeo apenas sobre ele. A primeira coisa que você tem que saber é que é um evangelho, e que foi desse evangelho que Mateus e Lucas pesquisaram para escrever os seus próprios evangelhos. Mateus e Lucas, então, utilizaram o evangelho que e o evangelho de Marcos para produzirem os seus próprios evangelhos. Se liga nessa imagem aí que você vai entender do que eu estou falando. De nada, tá? Agora dá um print nessa imagem aí, guarda ela para você, porque finalmente você está entendendo da onde veio cada informação sobre Jesus. É por isso que nós chamamos esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de sinóticos, né? Porque eles têm a mesma raiz. Já o evangelho de João não tem nada a ver com a história que é contada aqui nesses três evangelhos. Eu preciso dizer também que é muito difícil afirmar que foi Marcos que escreveu Marcos, que foi Mateus que escreveu Mateus, que foi Lucas que escreveu Lucas, mas isso é outra história, tá? O importante é você entender que esses livros são atribuídos a esses caras. Então, aqui a gente vai trabalhar com Marcos sendo escrito pelo próprio Marcos, para facilitar a nossa vida. Dito tudo isso, bora para o resumo. Vamos aí talvez até o capítulo 4 hoje, hein? Você vai entender nesse vídeo todo o começo de Marcos ali, capítulos 1, 2 e 3. O Evangelho de Marcos, além de ser o mais antigo, ele também é o mais curto, é o mais resumido. Ele não se detém em informações que na época em que ele foi escrito, ali mais ou menos entre 64 e 70 depois de Cristo, ou seja, ali uns 30 anos depois da morte de Jesus, o Marcos não se detém em informações que naquele primeiro momento ali, 30 anos após a morte de Jesus, ninguém estava se questionando. Tipo, genealogia de Jesus, onde Jesus nasceu, esse tipo de coisa começou a ser questionado lá na frente. É Mateus e Lucas que vão se preocupar com isso. Marcos já começa com Jesus adulto, vida que segue, pau na máquina. Taca-lhe pau, Marcos! Agora, o mais interessante é que começa o Evangelho de Marcos sobre Jesus, mas o primeiro personagem a ser apresentado é João Batista. Sim, o Evangelho de Marcos começa com João Batista como personagem principal. Diz que João Batista vivia no deserto, e sim, muito provavelmente João Batista era um essênio, vivia na comunidade de Qumran, uma comunidade de sacerdotes marginal que se rebelou contra o sistema judaico ali no segundo século antes de Jesus e começaram a sua própria comunidade de sacerdotes completamente retirada. Era tipo uma comunidade separatista, extremista, apenas de sacerdotes que não mais compactuavam com o templo judaico. Inclusive, muito recentemente foram descobertos os manuscritos de Qumran, que tem partes da nossa Bíblia mais antigas que o próprio Evangelho de Marcos e que, mas isso é assunto para outro vídeo. João Batista, sendo um essênio, ele conhecia muito bem a tradição dos essênios de purificação. Os essênios se banhavam 3, 4, 5 vezes ao dia para se limpar dos seus pecados. É daí que o João Batista traz a ideia do batismo. Vindo lá da comunidade de Qumran, ele pega esse ritual da purificação 3, 4 vezes por dia e aplica isso agora para o povo. Ele começa a batizar as pessoas no Rio Jordão uma única vez para a remissão dos pecados. Essa parte aqui você precisa entender porque você nunca entendeu isso, nunca te explicaram isso, então por favor presta atenção em mim. Cada batismo de João Batista era dinheiro a menos entrando no templo. O que batismo tem a ver com dinheiro? Lá vem o pastor falar de política. Não, lá vem um pastor falar de história de Bíblia, pô. Como é que você poderia obter perdão ali no templo judaico, na época de Jesus? Fazendo sacrifício. Você tinha que levar animal, você tinha que pagar, você tinha que ir até Jerusalém, você tinha que ir até o templo. Nazaré, por exemplo, ficava a 150 quilômetros longe do templo. Os nazarenos eram pessoas extremamente pobres. É fato afirmar que a maioria dos nazarenos morriam sem colocar os seus olhos no templo. Numa sociedade teocrática, quem nunca foi ao templo, quem nunca prestou um sacrifício, se sentia pecador. Ele tinha certeza absoluta que ele não tinha nenhuma relação com aquele Deus que os seus antepassados tanto falavam. Afinal, eles não conseguiam fazer os sacrifícios, porque custava muito dinheiro. João Batista democratiza a salvação, democratiza
a remissão de pecados, dizendo assim: ei, Deus não está irado com vocês, bora se batizar aqui, não precisa pagar tributo, que vocês estarão perdoados. Salva de palmas para João Batista, que não é só esse louco que você imaginava aí, que pintaram. O cara democratizou o acesso a Deus e Jesus apenas continuou o trabalho que João começou. Bom, nos versos 9 ao 11, Jesus é batizado por João Batista. Olha aí, Jesus também se sentia a parte daquele templo judaico, a parte daquele sistema religioso, e ele vai lá ser batizado por João Batista. E é naquele momento que desce a pomba, e agora a sua mente vai explodir, porque a pomba era o animal mais barato para você fazer um sacrifício. Quando um pobre pensava em algum animal que pudesse ligar ele a Deus, era a pomba. Ao Jesus sendo batizado naquele espaço democrático de salvação, vem a pomba. E todos ali entendem que eles não têm mais a necessidade de ir ao templo pagar dinheiro, porque Deus está acessível a todos. Acaba o batismo, Jesus vai para onde? Para o deserto. Quem é que morava no deserto, que eu falei para você? Bom, Jesus estava ali com o seu primo, João Batista, que morava no deserto, eles estavam juntos sendo batizados, e sai dali e vai pro deserto. Podemos concluir, então, que Jesus passou essa temporada, essa quarentena, no deserto, quem sabe até lá na comunidade de Qumran. Para mim, foi lá que Jesus passou aquele momento da tentação, onde Jesus foi provado. Ele estava na comunidade de Qumran, junto com o seu primo, que estava ali ajudando naquele momento tão difícil. Inclusive, o Marcos não fala nem de jejum, né? Ele fala assim: Jesus foi para o deserto ser provado, ser tentado. Não cabe nesse vídeo, mas diabo ali é a palavra diabolos, que é o contrário de símbolos, é um adjetivo que significa aquele que separa, aquele que divide. O único diabo que poderia dividir Jesus do seu propósito era o próprio Jesus. De repente, no versículo 14, sem nenhuma informação, João é preso. O primo de Jesus, seu confidente, seu melhor amigo, aquele que estava batizando, democratizando a salvação, agora ele é preso. Claro que ele é preso. Ele está tirando dinheiro lá de Anás e Caifás, de Herodes e de Pilatos. Os caras inventam uma mutreta lá, fala que ele estava denunciando Herodes e prendem João Batista. E é só aí que Jesus começa o seu ministério. E outra coisa que ninguém nunca te explicou: Jesus herdou o ministério de João. Para mim, é como se Jesus se sentisse na obrigação de continuar aquele trabalho que o primo dele tinha começado. Jesus já havia sido batizado. O primo dele estava preso injustamente. Jesus pega essa, domina no peito e fala: eu vou continuar esse negócio. Inclusive, ele vai agora juntar discípulos, que era uma ideia de João. E a terceira coisa que você descobre aqui: quem inventa o discipulado para Jesus é João. Era João que já tinha discípulos. Inclusive, no outro evangelho, que nós vamos ver em outro momento aqui, é o próprio João que destaca dos seus discípulos e oferece para Jesus. Se você é discípulo de Jesus hoje, agradeça a João Batista. Caramba, João é mais da hora do que você imaginava, né? Bom, a partir do versículo 21, o evangelista Marcos começa a dizer que Jesus começa a fazer muitos sinais, demonstrando ali que Jesus estava trabalhando e que sobre ele havia poder. Diz o texto que ele cura endemoniado, ele cura a sogra de Pedro. Tudo isso demonstrando que Jesus tinha poder. Você precisa entender esse negócio aqui, tá? Jesus não era milagreiro, ele não estava fazendo mágica, tem que entender o processo. Na cabeça de um judeu, dentro de uma teocracia, o poder estava no templo. Havia o Santíssimo Lugar, havia a Arca da Aliança, e era apenas ali que o poder de Deus se manifestava. Jesus agora batizado nas águas públicas do Rio Jordão, demonstrando que o poder de Deus está sobre todos. Os milagres de Jesus, esses sinais miraculosos, é mais uma demonstração da democratização do poder e do acesso a Deus. E o capítulo 1 termina dizendo que Jesus está percorrendo toda a Galiléia. Ele começa agora a expandir a sua voz, o seu trabalho, e começa a ir por toda a região. Capítulo 2 começa com uma cena muito louca. Gente, na moral, não tentem fazer isso em casa. Diz o texto que tinha um cara lá que era paralítico. Nós não sabemos a condição dele. Mas os amigos dele, e esses sim são amigos, hein? Aqueles que chegam de voadora na treta. Os caras queriam levar o amigo paralítico até Jesus para ser curado. Só que Jesus estava numa casa, tinha 400.000 pessoas em volta. O que os caras pensam? O que todo mundo pensaria? Vamos descer o paralítico pelo teto pendurado numa corda. E é isso que os caras fazem. Os caras descem um amigo pendurado pelo teto até Jesus. Bom, a ideia dá certo. Jesus atende o cara. Logo na sequência, tem o chamado de Levi. Levi, que eu estava falando para você até agora, o Levi? Ah, tá, é que eu estava chamando ele de Mateus. Mateus é o nome que Jesus deu a Levi. Sim, o Mateus, que escreve, ou que é atribuído a ele o Evangelho, o primeiro que está no seu Novo Testamento,
Ele era o tal do Levi, um cobrador de impostos, um publicano. E só para você entender o que era um publicano, para os judeus, desculpa, crianças, deem pausa, mãe, pare esse vídeo, porque para os judeus, qualquer publicano era um grandíssimo filho da puta. Mas, gente, filha da puta num nível ruim. Pense numa profissão aí que só filha da puta aceita, que todo mundo fala, ih, esse tipo de gente aí, meu Deus! Pois era assim que os publicanos eram vistos. Eles cobravam impostos altíssimos dos seus próprios conterrâneos judeus para levar para o César. E é esse cara que Jesus chama para o seu ministério. Uma chamada, inclusive, controversa de Jesus, hein? Tão controversa que João Batista, lá da cadeia, manda os seus discípulos para questionar Jesus. Você acredita nisso? Dos versos 18 ao 22 do capítulo 2, João Batista, sabendo que Jesus agora está fazendo panelinha com um centrão, tipo bolo chamando a Marta, sabe essa coisa? Falei, como assim? Como assim um publicano no rolê? E os discípulos de João Batista vão questionar Jesus. O que está acontecendo? E assim finaliza o capítulo 2, entrando no capítulo 3. Além do questionamento sobre Levi, os discípulos também questionam assim, e outra, Jesus? Além de você estar chamando aí publicano, você não jejua, você não cumpre os nossos rituais. E sim, João Batista também não era tudo isso, né? O cara era um religioso. Ele vai questionar Jesus por que Jesus não jejuava. Lembre que João Batista era um essênio, tá? Então, sim, era um extremista religioso. Jesus parece que fica meio puto com essa situação e sabe o que ele vai fazer? Vai continuar quebrando leis. E agora, já que ele foi criticado por não jejuar, ele vai quebrar apenas a principal lei dos judeus, o sábado. E é assim que encerra o capítulo 2. Jesus começa a trabalhar no sábado, colher no sábado. O que para um judeu era, nossa! Jesus gosta também de dar uma cutucada, né? E não feliz com isso, ainda no sábado, é assim que começa o capítulo 3. Além de trabalhar, de colher no sábado, sabe o que ele faz no sábado? Ele cura. Gente, no sábado você não podia pegar água do rio para jogar na sua casa se pegasse fogo, de tão sagrado que isso era. Jesus colhe, come e agora ele começa a realizar curas em pleno sábado. Jesus não está cutucando o movimento religioso, inclusive do seu primo João, dizendo, ei, não há religião, não há dogma que vai me fazer parar. A partir do versículo 7 ali do capítulo 3, Jesus fica famoso, a galera fica maluca com isso e começam a seguir Jesus em grande número. E é nesse momento que Jesus até chama um pessoal para ajudar ele, tipo, ó, não, eu preciso de mais gente perto de mim. É aí que tem o tal destacamento dos 12 apóstolos. E aí você precisa entender que o número 12 é muito simbólico para os hebreus. E é por isso que foi colocado ali 12 nomes. Mas com certeza Jesus não se deteve nesses 12. Os outros textos vão dizer de mulheres e outras pessoas que faziam parte desse grupinho bem próximo de Jesus. Bom, Jesus então institui ali um pessoal para ajudar, uma liderança, porque tinha muita gente seguindo ele. E se você ler o verso 20 e 21, você vai ficar de boca aberta. Eu acho que você nunca viu esse versículo. Porque diz que a galera começou a seguir Jesus até em casa. E eles não tinham como dar de comer para tanta gente. É nesse momento que a família de Jesus fica maluca e fala assim, ei, você tá doido? Manda essa galera embora, a gente não tem nem o que comer para nós aqui. Os familiares de Jesus ficam chateadíssimos. Falam que Jesus está louco. Eles querem amarrar Jesus, fazer uma intervenção em Jesus. E no meio dessa briga toda com o familiar mandando gente embora, ainda chega religiosos para discutir com Jesus. E isso aí está no versículo 22 ao 30. Quando começam a criticar Jesus, dizendo, tudo isso aí que ele está fazendo, esses sinais miraculosos, é tudo força do Beelzebu. E não é apenas com os religiosos, né, que Jesus tem que discutir, porque quando ele está ali conversando sobre Beelzebu, blasfêmia contra o Espírito Santo, chega a família de Jesus, mais uma vez tentando pará-lo. É ali que Jesus critica a própria família, dizendo que família verdadeira vai muito além de laços sanguíneos. Ele diz que a verdadeira família dele é aquele que está no mesmo propósito, sem tentar impedi-lo. É assim que termina o capítulo 3 e é assim que termina esse vídeo aqui, pedindo para você curtir, comentar e compartilhar. Gostou dessa dinâmica aqui? Quer os próximos? Então você tem que fazer alguma coisa. Eu quero gravar Marcos inteiro, Mateus, João, Lucas e quem sabe a Bíblia toda, mas aí eu dependo de você. Curte, se inscreve, pega esse link e manda num grupo de WhatsApp pelo menos. No meu novo livro, Jesus e João contra Herodes, tem toda essa história aqui e muito mais. Dá uma olhadinha. Então que Deus nos abençoe e que a força do Espírito revolucionário de Jesus inspire a sua vida hoje e sempre. Amém.